Muitos falam dos milagres, mas quase ninguém fala do que custou seguir Jesus. Você já se perguntou como morreram os 12 apóstolos? Homens que largaram tudo, família, profissão, segurança, para seguir um chamado que terminaria em dor, sangue e glória. Este vídeo revela com detalhes ocultos nas tradições cristãs o trágico destino de cada um deles. Prepare-se, o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga sua própria fé. Eles não tinham cargos importantes, nem títulos religiosos, mas carregavam algo que o mundo não compreendia: um chamado. Jesus os escolheu entre pescadores, cobradores de impostos e homens comuns. E com uma única frase, "Segue-me", os arrancou da rotina para uma missão eterna. Aquilo que começou às margens do mar da Galileia se tornaria o alicerce da fé cristã no mundo inteiro. O chamado não prometia conforto, prometia cruzes. Cada passo ao lado de Jesus era também um passo rumo à rejeição, à perseguição, ao sacrifício. Eles ouviram palavras de vida, viram milagres com os próprios olhos, mas também foram testemunhas da rejeição, do escárnio, da dor. E mesmo assim, nenhum deles voltou atrás, como se cada gota de suor derramado ao caminhar com o Mestre selasse um pacto eterno. Entre eles estavam Pedro, o líder impetuoso; João, o apóstolo amado; Tomé, o que duvidava para depois crer com fervor. Homens reais, com falhas, com medos e com fé. Eles andaram entre multidões, mas aprenderam que seguir Jesus era trilhar um caminho estreito, onde o amor exige entrega e a verdade, coragem. A missão não era apenas pregar, era viver o Evangelho até as últimas consequências. As tradições contam histórias de milagres, viagens e martírios. De um lado, o Evangelho se espalhava. Do outro, a perseguição se intensificava. Mas nenhum açoite, nenhuma prisão, nenhuma ameaça do Império Romano foi capaz de calar a mensagem que ardiam em seus ossos. Eles eram testemunhas vivas e, por isso, também morreriam por aquilo que testemunharam. A história dos apóstolos não é apenas uma memória antiga. É um espelho. Talvez você também já tenha ouvido a voz que chama. Talvez sua missão esteja escondida no silêncio de uma oração, no deserto de uma perda, no lamento por um filho distante. O chamado não é apenas para os 12, é para todos que ainda ouvem a voz de Jesus dizendo: "Vem e segue-me". E é nesse caminho de fé e renúncia, onde a esperança se veste de sacrifício, que encontramos um dos apóstolos mais singulares. Não por sua força, mas por seu coração. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. João não era apenas um discípulo, ele era o apóstolo amado. Aquele que reclinou sua cabeça sobre o peito de Jesus na última ceia. O mais jovem entre os 12, mas com uma sensibilidade espiritual tão profunda que suas palavras atravessaram os séculos. Seu chamado não foi marcado pela espada, mas pela revelação. Enquanto os outros morreram pela fé, ele viveu para escrever o fim dos tempos. Perseguido pelo Império Romano, João foi condenado à morte em uma caldeira de óleo fervente. Mas algo inexplicável aconteceu. A substância que deveria consumir sua carne não teve poder sobre ele. Sobreviveu, como se o próprio Deus houvesse blindado seu corpo com um manto invisível. Diante do milagre, os romanos não ousaram matá-lo de novo e o exilaram, longe da civilização, na desolada ilha de Patmos. Mas ali, no silêncio de Patmos, onde as pedras cortavam os pés e o vento gritava solidão, Deus falou, não com palavras suaves, mas com trombetas celestiais.
Foi nesse exílio que João recebeu as visões do Apocalipse: selos, anjos, juízos, trombetas, tronos e o Cordeiro. A revelação final, escrita não com tinta humana, mas com fogo divino, veio a um homem rejeitado pela terra, mas honrado pelo céu. A visão não era apenas um mapa do futuro, era um farol para os aflitos, um alento para os perseguidos, uma advertência para os que dormem. João viu o que ninguém havia visto: o céu aberto, o Filho do Homem glorificado, os anciãos adorando, os mártires clamando por justiça. E ele escreveu tudo, com lágrimas nos olhos e fé no coração. Quantos de nós, hoje, também estamos em nossa própria Patmos, um exílio emocional, um isolamento forçado, uma estação de silêncio onde tudo parece perdido. Mas é justamente ali que Deus revela os seus maiores segredos. Foi na dor que João viu a glória. Foi na ilha que nasceu a profecia. E talvez também seja no seu deserto que virá a sua maior revelação. E se João sobreviveu ao óleo fervente para escrever o Apocalipse, o que dizer de Santiago, seu irmão? Ele não teve a mesma sorte. Sua história termina em sangue, mas começa com o mesmo chamado. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Ele era filho de Zebedeu, irmão de João, e um dos primeiros a largar as redes quando Jesus passou. Santiago conheceu de perto o poder que acalma tempestades, mas também ouviu de Jesus uma promessa desconcertante: podeis beber do cálice que eu hei de beber? Ele disse que sim, e bebeu, até a última gota. Foi um dos primeiros discípulos a selar seu testemunho com sangue. Enquanto a igreja primitiva crescia entre orações e milagres, a fúria dos governantes aumentava. Herodes Agripa I, buscando agradar aos líderes religiosos judeus, mandou executar Santiago. Não foi um julgamento. Foi uma decisão política. Uma espada que caiu sobre o apóstolo como um trovão, sem defesa, sem escapatória. O primeiro dos 12 a provar o martírio. A Bíblia é breve sobre sua morte, mas a tradição carrega ecos de reverência. Dizem que até mesmo o soldado que o conduzia ao local da execução se converteu ao ver sua coragem. Ele também foi decapitado naquele dia, porque há um tipo de fé que não precisa de palavras para convencer. Basta a postura, a paz nos olhos, a firmeza diante do fim. A morte de Santiago marcou o início de uma nova fase da perseguição. A igreja entendeu que seguir Jesus não era apenas viver por ele, era morrer por ele, se necessário. O sangue do apóstolo caiu como semente no solo de Jerusalém, regando com sacrifício o terreno da expansão cristã. E cada grito de dor era um eco do Calvário, onde o Mestre havia ido primeiro. Quantos hoje enfrentam espadas invisíveis, críticas, rejeições, abandonos por causa da fé? A história de Santiago nos lembra que não estamos sozinhos, que existe uma nuvem de testemunhas e entre elas um homem que escolheu obedecer até o fim, porque para ele o chamado era mais forte que o medo e o martírio era apenas o último passo da missão. E enquanto Santiago caía sob o fio da espada, Pedro, o líder da igreja primitiva, era lançado em prisões escuras. Mas sua cruz ainda não tinha chegado. Ela viria, e viria de cabeça para baixo. Pedro não era o mais instruído, nem o mais calmo entre os discípulos, mas foi o escolhido para liderar. Jesus o chamou de pedra, e sobre ele a igreja começou a ser edificada. Seu caminho foi de impetuosidade à maturidade, de negar Jesus 3 vezes, a morrer por ele sem hesitar. Foi preso, açoitado, humilhado, mas nunca mais fugiu, porque a culpa da negação se transformou em força para o martírio. Quando o imperador Nero precisou de um bode expiatório para o incêndio que devastou Roma, apontou o dedo para os cristãos, e o sangue começou a correr pelas ruas do império. Pedro, agora um ancião da fé, era o alvo principal.
Pregava o evangelho com ousadia, desafiando a fúria romana com palavras cheias de fogo e graça. Foi preso e condenado à crucificação. Mas Pedro fez um pedido, que o crucificassem de cabeça para baixo. Ele não se considerava digno de morrer como seu Senhor. E assim foi feito. A cruz, símbolo da redenção, foi invertida, mas sua entrega, ao contrário, apontava para o alto. O sofrimento de Pedro se tornou símbolo de humildade extrema, uma lâmpada que ainda hoje brilha nos corredores da história cristã. Quantas vezes temos medo de carregar nossas pequenas cruzes? Pedro carregou a sua até o fim, mesmo sem aplausos, mesmo sem respostas. Ele compreendeu que o sofrimento fazia parte da missão. Que o cristianismo não é um jardim de promessas fáceis, mas um campo de batalha, onde a esperança vence a dor. A liderança de Pedro não era feita de tronos, mas de joelhos dobrados. Ele sabia que o verdadeiro poder não vem da espada, mas da renúncia. E até o último suspiro, sua vida gritava: vale a pena seguir Jesus. Não por recompensas terrenas, mas porque a cruz, mesmo invertida, é caminho para o céu. E se Pedro terminou na cruz, o que dizer daqueles que foram executados sem nenhuma honra? Felipe e Bartolomeu, por exemplo, tiveram mortes que muitos nem ousam mencionar. Mas são essas histórias, cheias de dor e glória, que ainda nos desafiam. Felipe era conhecido por sua mente perspicaz e coração aberto. Foi um dos primeiros a reconhecer que em Jesus havia encontrado o Messias. Pregou o Evangelho com ousadia, enfrentando reis e multidões. A tradição diz que foi martirizado em Hierápolis, pendurado de cabeça para baixo e apedrejado por dias. Seu crime? Falar de um Cristo ressuscitado que libertava homens, mesmo em prisões invisíveis. Bartolomeu, por sua vez, teve um fim ainda mais brutal. Seu nome, muitas vezes esquecido, está entre os que mais sofreram. Evangelizou regiões da Arábia e da Índia, mas ao chegar na Armênia, foi capturado por líderes religiosos locais. E ali, diante de um povo que rejeitava a luz, Bartolomeu foi esfolado vivo. Cada pedaço de pele arrancado era como um grito silencioso de fé. Ambos foram crucificados depois disso. Não houve resgate, nem multidão clamando por sua libertação. Só o céu assistiu. E o sangue que escorria pelas cruzes tornava-se mais uma gota no Rio Vermelho que marcava o nascimento da igreja. Eles não pregaram para aplausos, mas por amor. E o preço desse amor foi a própria vida. Quantos hoje teriam coragem de pagar esse preço? Numa geração em que a fé se esconde por medo de olhares e opiniões, a história desses dois apóstolos é um lembrete contundente. O Evangelho não é uma doutrina confortável, é um chamado à entrega. Felipe e Bartolomeu não buscavam aceitação, buscavam almas, e as alcançaram com lágrimas e dor. Mas sua morte não foi o fim. A Armênia, onde Bartolomeu foi martirizado, se tornaria séculos depois a primeira nação oficialmente cristã do mundo. O sacrifício não foi em vão, porque onde o mundo vê fracasso, o céu vê semente, e toda lágrima plantada em fidelidade, um dia florescerá em salvação. Mas se eles enfrentaram dor com o corpo, o que dizer dos que enfrentaram lanças e machados? Tomé e Judas Tadeu viveram o Evangelho em terras distantes, e morreram por ele em silêncio. Tomé é lembrado por duvidar, mas poucos se lembram do quanto ele creu. Depois de tocar nas feridas de Jesus, sua fé se tornou chama. Deixou Jerusalém e caminhou até os confins da Índia, onde o nome de Cristo nunca havia sido ouvido. Lá, entre povos e idiomas estranhos, pregou com fervor. Sua recompensa? Um ataque brutal. Foi traspassado por lanças e tombou como um soldado da fé. Judas Tadeu, por outro lado, também evangelizou em terras remotas. Conhecido como o patrono das causas impossíveis, seu nome ecoa em orações desesperadas até hoje.
mas sua morte foi cruel. Foi apedrejado por causa de suas pregações. E quando não sucumbiu às pedras, um machado encerrou sua missão. O sangue dos dois misturou-se ao solo de nações distantes, sem túmulos celebrados, sem aplausos. Ambos sabiam que a missão era maior que o medo, que ser discípulo não era carregar títulos, mas carregar cruzes invisíveis. Tomé tocou as feridas de Cristo e depois foi ferido por ele. Judas Tadeu carregava o nome do Senhor em cada palavra, até que a última lhe foi arrancada com violência. Mas em cada golpe, em cada lança, havia um eco do Calvário e um brilho de eternidade. O que leva um homem a ir tão longe por uma fé, a deixar tudo, a caminhar entre estranhos, a morrer sem ser compreendido, é que quando o chamado é real, nem a dor assusta. Eles sabiam que estavam cumprindo uma missão. E mesmo quando as lanças atravessaram seus corpos, suas almas foram recebidas pelo mesmo Jesus que um dia os chamou à beira do caminho. E ainda hoje, quando uma oração sobe com dor, o nome de Judas Tadeu é sussurrado com esperança, porque quem morreu pelas causas impossíveis continua inspirando os que não veem saída. A história dos dois é um lembrete de que o martírio não é o fim, é a porta. E além dessa porta, o Cordeiro os esperava. Mas nem todos terminaram como heróis de fé. Houve um entre eles que escolheu o caminho da traição, que vendeu o Mestre por moedas e colheu a morte antes de ver a ressurreição. Judas não começou como traidor, era discípulo como os outros. Caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, viu milagres com os próprios olhos. Mas algo dentro dele se desviou no silêncio. Um desejo oculto, uma ambição mal disfarçada. 30 moedas de prata, o preço da traição. E com um beijo entregou o Filho de Deus aos seus acusadores. A Bíblia o chama de o que se perdeu. Não porque o erro fosse imperdoável, mas porque não quis voltar. O remorso veio. A angústia o tomou por dentro como um fogo que não consome por fora. Devolveu o dinheiro, mas não pediu perdão. Foi consumido pela culpa e enforcou-se. Morreu sozinho, longe da cruz, longe da graça, longe de tudo. Judas representa aquele que teve tudo diante dos olhos e escolheu a escuridão. Sua história é um espelho amargo para todos que brincam com a fé, que estão perto da luz, mas com o coração nas sombras. Ele conheceu Jesus, mas nunca se rendeu de verdade. E no final, preferiu o silêncio da morte ao grito do arrependimento. Quantas vezes fazemos o mesmo? Trocamos o chamado por moedas simbólicas, reconhecimento, fama, prazer, orgulho. E quando percebemos, já não ouvimos mais a voz de Deus. Judas nos ensina que a traição começa com pequenos desvios, justificativas silenciosas, acordos com a consciência, até que, de repente, a alma já está vendida. Mas o Evangelho também nos mostra que Pedro, que também traiu, foi restaurado. A diferença entre Judas e Pedro não foi o erro, foi a resposta. Pedro chorou amargamente e voltou. Judas não suportou enfrentar a própria dor. O arrependimento é uma ponte, mas só atravessa quem aceita ser quebrado e refeito pela misericórdia. E enquanto um se afogava na culpa, outro apóstolo enfrentava sua morte de forma ainda mais violenta. Simão, o Zelote, não traiu, não fugiu, mas foi despedaçado por sua fé. Simão era chamado o Zelote por sua paixão fervorosa, por sua alma indomável. Antes de seguir Jesus, fazia parte de um grupo revolucionário que ansiava por libertar Israel do jugo romano. Mas ao conhecer o Messias, entendeu que a verdadeira libertação não vinha com espadas, vinha com entrega. E então trocou a revolta pela cruz, tornou-se apóstolo, tornou-se testemunha, evangelizou com coragem, enfrentando cidades hostis, multidões incrédulas e soldados impiedosos. Mas nunca deixou de pregar. Seu coração ardia por almas e sua boca não se calava.
até que os perseguidores romanos decidiram silenciá-lo de forma brutal. Simão foi desmembrado, pedaço por pedaço, seu corpo foi separado, mas sua fé permaneceu inteira. A dor que fere por fora e dor que purifica por dentro. Simão experimentou ambas. Sua morte não foi apenas um castigo físico, foi um recado do império contra o cristianismo. Mas aquele corpo partido ainda fala. Diz que há causas tão sagradas que nem a morte pode calá-las. Diz que o sofrimento pelo Evangelho é semente que floresce em gerações futuras. Nos tempos modernos, essa cena parece distante, mas quantos de nós já não sentimos nossa fé desmembrada pelas pressões do mundo? Quantos já não foram rasgados por dentro entre o desejo de servir a Deus e as exigências da vida? Simão, mesmo partido, permaneceu inteiro, porque sua identidade não estava no corpo, mas na missão. Ele nos lembra que o Evangelho não é para os que querem conforto, mas para os que desejam eternidade, e que há momentos em que o testemunho mais poderoso não é o que se diz, mas o que se suporta. Simão morreu despedaçado, mas deixou um legado indivisível, uma história de fé que continua ecoando. E logo após ele, viria um cobrador de impostos transformado em evangelista, um homem que trocou as moedas da ganância pela espada da palavra. Seu nome era Mateus. Mateus conhecia o desprezo. Como cobrador de impostos, era visto como traidor pelos judeus. Servia a Roma, acumulava riquezas, mas bastou um olhar, uma palavra. Segue-me. E ele largou tudo. Moedas, mesa, status. O chamado de Jesus quebrou suas correntes invisíveis. E ali, no abandono de tudo, nasceu um evangelista. Um homem que escreveria o evangelho que leva seu nome. Com seu passado marcado por ganância, tornou-se testemunha da graça. Seus escritos destacam a realeza de Jesus, o cumprimento das profecias, o reino que se aproxima. Viajou por terras distantes, anunciando um rei crucificado, um salvador ressurreto. E ao chegar na Etiópia, levou luz onde havia trevas. Mas a luz sempre atrai a fúria das sombras. Foi morto por espada, silenciado por aqueles que não suportavam ouvir verdades eternas. Mas o sangue de Mateus não caiu em vão. As tradições falam de conversões, de sinais, de frutos espirituais que brotaram onde ele passou. Um cobrador de impostos tornou-se colheita para o reino. Um servo do império passou a servir ao Rei dos Reis. Quantas vezes julgamos que nosso passado nos desqualifica? Mateus é a resposta de Deus para todos os que pensam não ser dignos. Ele mostra que não importa de onde viemos, importa quem nos chama. E quando Cristo chama, até os mais rejeitados podem escrever capítulos eternos da história da fé. Mateus morreu como viveu após o chamado, com coragem. A espada o cortou, mas não calou a mensagem. Seus escritos continuam vivos, suas palavras ainda transformam. E sua história prova que a redenção é possível até para os mais improváveis. E se Mateus enfrentou a espada, seu irmão em fé, André, enfrentaria uma cruz ainda mais peculiar, uma cruz em forma de X, um símbolo que marcaria para sempre o cristianismo. André foi o primeiro a seguir Jesus, um pescador silencioso, mas com olhos atentos. Quando ouviu o mestre, não fez perguntas. Apenas largou as redes e caminhou. Depois, chamou seu irmão Pedro. Foi um semeador discreto, mas decisivo. Seu coração simples o levou a compreender cedo que o Cristo não era apenas um profeta, era o Filho do Deus vivo. E desde aquele dia, não olhou mais para trás. Pregou em diversas regiões após a ascensão de Jesus. Sua missão o levou até a Grécia, onde sua presença causou incômodo às autoridades locais. Anunciava um reino invisível, uma cruz que salva, uma graça que quebra correntes. Onde passava, deixava rastros de conversão, mas também despertava a fúria dos que preferiam as trevas.
até que foi capturado e sentenciado à crucificação. Pediu, com humildade, que sua cruz fosse diferente da de Cristo. Não se julgava digno de morrer como seu Senhor. Foi então pregado numa cruz em forma de X. Não morreu de imediato, ficou suspenso por 2 dias e durante esse tempo continuou pregando. A cada suspiro, uma palavra de esperança. A cada dor, um testemunho. Sua cruz tornou-se púlpito, seu martírio, mensagem viva. A cruz em X, conhecida como Cruz de Santo André, tornou-se símbolo de humildade e entrega. Não pela madeira, mas pelo coração que a abraçou com fé. André morreu como viveu, fiel, firme, sem alarde, mas cheio de luz. Seu nome talvez não esteja entre os mais mencionados, mas sua vida brilha entre os que cumpriram até o fim o chamado que receberam. Hoje, sua história nos lembra que não é necessário ser eloquente para transformar vidas. Basta obedecer à voz do Mestre. André não buscou glória, buscou servir. Não construiu altares para si, mas edificou corações com o Evangelho. E sua cruz, aquela cruz diferente, permanece até hoje como lembrança de que há honra em morrer por aquilo que se crê. André foi o primeiro a seguir e um dos últimos a partir. Entre essas duas pontas, uma vida de fidelidade silenciosa, mas eternamente resplandecente. Agora que você conhece o fim dos apóstolos, pergunte-se, o que você tem feito com o chamado que Deus colocou em suas mãos? Eles entregaram tudo, até a própria vida. E você, está disposto a viver com essa mesma entrega? Talvez hoje não nos persigam com lanças, mas há batalhas espirituais sendo travadas dentro de nós. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ainda há muito a ser revelado, e sua alma sabe disso. Eles enfrentaram prisões, cruzes e lanças, mas havia algo dentro deles que o mundo não podia arrancar. Quer saber o que realmente acontece com quem carrega o Espírito Santo? No próximo vídeo, você vai descobrir os 7 sinais invisíveis que só aparecem em quem foi marcado pelo céu.